Olá, eu me chamo Viviane Carnevale e eu tô aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre educação protetiva e as relações de confiança. Porque a gente entende que quanto mais confiança as crianças e adolescentes tiverem na gente, mais a gente consegue conversar abertamente com elas e deixá-las mais protegidas sobre todos os perigos que rondam a infância e a adolescência. O que o silêncio revela e como esse vínculo pode proteger uma criança? Nenhum sinal isoladamente diz alguma coisa, né? Mas os sinais pedem nossa atenção. A educação protetiva, ela não é para ser uma paranoia, mas ela é para representar uma leitura sensível do contexto do que aquela criança está vivenciando. Às vezes a criança é madura e a gente deixa ela fazer algumas coisas sozinha e isso de repente coloca essa criança num lugar de vulnerabilidade. E não é pra gente também proteger e colocar a criança dentro de uma bolha, mas é pra gente observar se a gente está soltando essa criança devagar e se as atitudes dela estão correspondendo com aquilo que a gente espera, para que a gente não coloque essa criança em perigo quando a gente estiver dando para ela um pouco mais de autonomia. A criança nem sempre fala o que está acontecendo, mas normalmente ela se comunica através desses sinais. E é preciso que todo mundo que trabalha ou convive com uma criança e adolescente entenda quais são esses sinais. Eu sempre falo, até aquelas pessoas que na escola fazem funções que não são diretamente com a criança, pessoal da limpeza, pessoal da merenda, pessoal que toma conta da infraestrutura escolar, essas pessoas também têm que prestar atenção. Elas têm que conhecer quais são esses sinais. Essa é a responsabilidade de todo mundo que cuida, todo mundo que convive com uma criança. A gente deve observar as mudanças bruscas de comportamento, regressões inesperadas, por exemplo, uma criança que já vai ao banheiro sozinha, de repente passa a não ir mais. Uma criança que já dorme sozinha na cama, de repente passa a querer voltar a dormir com os pais. Isso são sinais que a gente tem que prestar atenção. Novamente eu falo, nenhum sinal sozinho diz alguma coisa, mas a soma de alguns sinais acontecendo simultaneamente já dão a gente a percepção que alguma coisa pode estar acontecendo. Medo excessivo de determinadas pessoas, sexualização incompatível com a idade. De repente a criança começa a fazer umas brincadeiras ou a sexualizar de repente algumas coisas de beijo na boca, por exemplo. No outro dia aconteceu um caso da mãe descobrir que a filha autista estava sendo abusada pela terapeuta porque a menina começou a insistir em beijá-la na boca, coisa que ela nunca tinha feito. Então com certeza ela tinha visto aquilo em algum lugar, né? E infelizmente o lugar era ela mesma, o corpo dela mesma. Isolamento repentino, quando a criança é sociável e de repente passa a querer ficar mais sozinha, a não querer brincar com outras crianças. Agressividade sem causa aparente, queda no rendimento escolar e sintomas físicos recorrentes sem explicação clara. Por exemplo, a criança passa a ter dor de barriga, ou a ter dor de cabeça, ela está sempre indisposta, porque na verdade o corpo dela está dando aquele sinal do emocional dela. Então ela passa a sentir algumas coisas que você vai investigar e você não tem uma explicação clara para aquela dor ou para aquele mal-estar. Isso são alguns sinais que têm que ser vistos. Como eu falei, o comportamento da criança denuncia o comportamento do adulto, algo que está acontecendo com ela. E elas podem também se retrair diante de algumas pessoas especificamente. Mudar a postura na presença dessa pessoa, ou ficam excessivamente vigilantes, o tempo todo olhando para essa pessoa, como se precisasse de alguma aprovação, ou como se estivesse esperando algum start. Observar a relação da criança e do adolescente com as pessoas com quem ela convive também é fundamental. Você pode perceber nitidamente quando o relacionamento dela com essa pessoa muda. E aí, se mudou, é porque pode ter acontecido alguma situação ou uma situação de abuso.
É importante dizer que o abusador, ele espera oportunidades, né? Um abuso, ele não acontece de um dia para o outro. Normalmente ele é uma escalada. Ele vai normalizando algumas situações, alguns contatos, a criança vai entendendo que aquilo é normal, que é natural, e daqui a pouco o abusador está realmente investindo com mais força e com situações mais sérias em relação a essa criança. O ambiente se torna protetivo para uma criança quando ela pode errar sem ser humilhada, quando ela pode falar sem ser desacreditada. A gente também teve agora há pouco tempo uma menina de 8 anos que precisou guardar o esperma do tio, que abusava dela há 3 anos, na boca, para que fosse feito um exame de DNA e fosse validado aquilo que ela já estava falando para a família há 3 anos. A criança estava sendo espancada, ninguém acreditava na criança. Ela precisou arquitetar esse plano sozinha aos 8 anos de idade, para que a família realmente olhasse para ela e visse que ela estava falando a verdade. Isso é muito triste. Um lugar seguro é onde ela pode chorar sem ser ridicularizada também, onde ela pode botar os sentimentos dela para fora, sabendo que as pessoas vão dar valor àquilo que ela está sentindo. Ela pode dizer que não gostou sem sofrer nenhum tipo de retaliação. Ela pode dizer que não quer determinada brincadeira sem que as pessoas fiquem chateadas com ela, né? Então, um lugar, um ambiente protetivo é aquele onde ela pode ser quem ela é. Ela pode sentir e demonstrar seus sentimentos sem sofrer por isso. Isso é um lugar que ela se sente protegida. Os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes precisam entender que o vínculo, né, a criança se sentir assim segura, é a principal ferramenta de proteção. Quanto maior a relação de confiança entre o profissional e a criança e o adolescente, maior a chance dela revelar se alguma coisa estiver acontecendo. A criança tem necessidades básicas: segurança, pertencimento, validação, autonomia e proteção. Quando uma dessas necessidades não é atendida, o comportamento tende a mudar. E aí a gente tem que investigar o que está acontecendo. Elas precisam de ambiente emocionalmente seguro, que foi esse que a gente acabou de falar, escuta ativa. Quando ela vir falar alguma coisa, a gente parar o que está fazendo, olhar nos olhos e realmente ouvir o que ela tem a dizer sem interromper. E adultos atentos e observadores, porque se a gente tiver o ambiente emocionalmente seguro, se a gente escutar, né, essa criança, e se a gente observar aquilo que ela não está falando, mas o comportamento que ela está tendo, a gente consegue proteger uma criança e um adolescente. A gente está muito distraído com a questão da tecnologia. A gente vive no celular, a gente vive diante de alguma tela. A gente costuma agora assistir um filme fazendo alguma coisa no celular. Quer dizer, e nisso as crianças estão se desenvolvendo e estão crescendo sem a nossa observação atenta. Então, para quem tem uma criança e um adolescente em casa, é preciso que a gente vigie o nosso tempo, né, para que a gente possa estar com a presença real com essa criança e esse adolescente, para sim poder observar o que está acontecendo. A escuta atenta é ouvir além das palavras. Você não só ouvir, você realmente escutar, entender. É uma leitura emocional. É uma grande responsabilidade, ainda mais nesse mundo cheio de distrações que a gente está falando. Observar o tom de voz, né? Incongruências entre a fala e a emoção podem sinalizar sofrimento. Perceber as mudanças de comportamento. Aquela menina que é mais sociável, de repente começa a ficar mais tímida, aquele que era tímido começa a ficar agressivo. Essas mudanças de comportamento podem indicar alguma coisa. Notar padrões também, não apenas episódios isolados. Aí a gente fala a frequência, a intensidade, a gente consegue diferenciar o que é alguma coisa pontual do que é alguma coisa que já está se instalando ali no dia a dia daquela criança e adolescente. Validar os sentimentos dessa criança sem interrogatório.
A gente não precisa entender tudo o que está acontecendo, a gente só precisa mostrar para ela que a gente está disponível emocionalmente para o que ela está sentindo. E aí você vai investigando ao longo do tempo, mas ela já está se sentindo acolhida. E se ela estiver se sentindo acolhida, ela tem maior possibilidade de falar para você abertamente aquilo que está acontecendo. No dia a dia, a gente já falou de mudanças comportamentais, esse é o primeiro e grande sinal, mudanças comportamentais, e tem as mudanças emocionais. Uma tristeza persistente, uma irritabilidade constante, apatia, a ansiedade excessiva, às vezes também mudança na forma de se alimentar. Quem comia muito passa a comer pouco, quem comia pouco passa a comer muito, enfim. Qualquer coisa que saia um pouco daquela linha da rotina, daquilo que você já conhece como o normal dessa criança e adolescente, é para ser observado mais atentamente. Mudanças físicas, como a gente também já comentou, dores assim, sem causa, sem fundamento, alterações no sono também são importantes. A criança passa a ter sono leve, ou a ter pesadelo, ou a não querer mais dormir sozinha. Enfim, alterações no sono também são uma grande mudança. E existem também as linguagens simbólicas, desenhos mais agressivos, com conteúdos recorrentes. Às vezes desenha mãos grandes, ou boca grande, ou órgãos genitais grandes, desproporcionais. Brincadeiras repetitivas com o mesmo tema, ou temas sexualizados, como eu falei da menina que começou a querer beijar a mãe na boca. Falas indiretas, falar de uma terceira pessoa. Eu conheço uma menina que estava sendo abusada pelo pai. Talvez não seja uma menina, talvez esteja acontecendo com ela. Uma amiga minha, o professor passou a mão no peito dela. Talvez não seja uma amiga, talvez tenha acontecido com ela. Então, quando terceiriza, a gente também tem que prestar atenção, sem interrogatório, mas começar a fazer algum tipo de investigação. O papel do profissional não é investigar, tá? Se uma criança ou um adolescente traz alguma situação pra gente, o papel da gente é observar, acolher e encaminhar, né? Ativar um conselho tutelar para que eles façam algum tipo de investigação. Não é nosso papel investigar. O nosso papel é observar e acolher. E a gente pode fazer uma denúncia mesmo sem ter certeza. Quem vai fazer a investigação é a polícia. Nós não somos policiais, nós não somos investigadoras. Então a gente tem que deixar esse papel para quem sabe fazer esse papel. Mais uma vez, o nosso papel é observar e acolher essa criança, esse adolescente, e encaminhar a situação ao órgão devido. A educação protetiva compreende, então, você estar atento, criar um ambiente seguro, emocionalmente seguro para a criança se abrir, registrar todos os fatos que aquela criança, aquele adolescente fala para você, né, de uma forma organizada, para que isso possa servir até de prova e enfim, de uma comunicação efetiva para um órgão competente. Comunicar a equipe, se você trabalha numa escola, ou se você trabalha num hospital, enfim, você tem que comunicar, né, ao canal desse lugar o que aconteceu, para poderem trabalhar em rede, que é ativar a polícia ou o conselho tutelar ou um órgão pertinente para que isso vá adiante. Essa é a nossa obrigação enquanto profissionais. E as perguntas, né, que a gente pode fazer para essa criança e adolescente, que a gente chama de perguntas acolhedoras, que são aquelas perguntas que não intimidam, né, que dão margem a respostas que vão fazer sentido para o que a gente está querendo. Eu percebi que você está mais quietinha esses dias. Quer me contar o que está acontecendo? Quer me contar como você está se sentindo? Eu tô aqui para você. Aí isso já estimula a criança a querer te contar alguma coisa. Tá acontecendo algo difícil com você? Você tá passando por alguma coisa que você queira dividir comigo? Eu tô aqui disponível para você. Quando você quiser conversar, eu tô aqui,
tá? Não esquece, eu tô do seu lado, eu quero te ouvir. A criança faz um desenho e você acha que aquele desenho tem algum simbolismo, você pode falar assim: me conta sobre o seu desenho, me fala o que você desenhou, me conta detalhes do seu desenho, quero saber. E aí ela vai te falar aquilo que ela sentir vontade de falar. Se for algum personagem, o que está acontecendo aqui nesse personagem? O que ele está fazendo? Eu não tô entendendo. O que você pensou quando você desenhou isso daqui? Como esse personagem está se sentindo? Ele tem nome? Ele é menino ou menina? Você pode fazer essas perguntas e ela vai te contando. Às vezes vem uma história inteira através de um desenho. O que aconteceu dentro de você? Se ela contar alguma coisa para você, você fala assim: o que aconteceu dentro de você quando isso aconteceu com você? Aí ela vai te falar, nas palavras dela, o que ela sentiu, né? Você ficou muito bravo? Você quer me contar mais sobre isso? Ou você ficou muito triste? Você quer me contar mais sobre isso? Você já falou sobre isso com outra pessoa? Como você se sentiu em contar para outra pessoa? Como você está se sentindo em conversar isso comigo? O que você precisava nesse momento? Quando isso aconteceu, o que você precisava? O que você gostaria que tivesse acontecido? Essas perguntas estimulam a criança e adolescente a quererem falar um pouco mais sobre as situações. E a gente precisa registrar. Não na frente da criança, porque quando ela estiver falando, a gente tem que estar totalmente voltada à escuta, né? Mas a gente precisa registrar. Registrar o que ela fala, não as nossas interpretações. A gente não tem que interpretar nada. A gente tem que escrever o que foi dito. E é preciso data, local, a descrição objetiva do comportamento, né, que a gente está observando. As falas literais da criança, mais uma vez, sem aspas e sem interpretações, exatamente no contexto em que ela te descreveu. Evitar escrever acredito que esteja sofrendo abuso. A gente não tem que acreditar em nada, a gente tem só que registrar exatamente o que a criança descreveu pra gente. Por exemplo, dia 12/3, durante uma atividade em grupo, a criança chorou ao ser tocada no ombro e disse: não encosta em mim, de uma forma um pouco mais agressiva. Isso é uma descrição. Você descreveu exatamente o que aconteceu naquele dia. O registro também é uma proteção jurídica e é uma proteção técnica, né? Sem registro, a memória vira simples opinião. E se a gente um dia precisar ir a algum órgão para descrever o que aconteceu, se a gente não tiver feito registro nenhum, a memória pode falhar e a gente pode perder partes importantes para esse processo em proteção da criança. A educação protetiva não é uma realidade individual. O profissional que observa, ele não investiga sozinho. Na verdade, ele não investiga, ele observa. Ele comunica a coordenação, a equipe técnica ou o responsável institucional. Se houver suspeita consistente de violação de direitos, o encaminhamento deve seguir os protocolos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso inclui, quando necessário, notificação aos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar. O ponto central que a gente precisa reforçar nesse módulo é: a suspeita não é uma acusação. A suspeita é uma suspeita. Mas diante de uma suspeita, a nossa omissão é negligência. Então, tem que ficar claro para o profissional que atua com criança e adolescente que, se existir a suspeita e se a gente não for adiante com isso, nós estamos tendo negligentes com essa criança e com esse adolescente. Isso é muito importante. Trabalhar em rede é a proteção real, né? Que é escola, família, equipe técnica, saúde, assistência social. Inclusive, a Unicef reforça que a articulação intersetorial reduz riscos e acelera as intervenções. Nenhum profissional precisa carregar esse peso sozinho, né? A gente tem que entender que existe essa rede de proteção e ativar essa rede de proteção para a criança não sofrer mais do que já pode ter sofrido. A educação protetiva começa no dia a dia, na forma como olhamos, ouvimos e validamos uma criança.
Uma criança protegida é aquela que sabe que será acreditada. Ela sabe que vai ser validada. E o que a gente precisa, gente? A gente precisa se preparar para o caso disso acontecer. A gente precisa entender qual é o nosso papel. A gente precisa entender de que forma a gente pode fazer isso sem prejudicar mais a vivência, a experiência que essa criança possa ter tido. Então, todo mundo que trabalha com crianças e adolescentes tem que ter algum entendimento sobre o que tem que ser feito. Então, eu espero que essa primeira aula tenha dado a vocês essa visão de escutar, de validar, de não interromper, de procurar entender que ela já pode ter sofrido algo muito sério e as nossas perguntas têm que ser mais acolhedoras possível para que aquilo não se torne um transtorno maior para essa criança e adolescente. E, mais do que tudo, entender que se chegou até nós uma situação que nos parece uma situação de abuso, que a gente tenha que passar isso adiante e que seja investigado. Que isso não é uma denúncia propriamente dita, né? Mas que se a gente não fizer nada, realmente quem está cometendo um erro é a gente. Se a gente percebeu alguma coisa, a gente tem obrigação de levar adiante para que seja investigado, senão a gente está sendo negligente. Eu espero ter trazido informações que tenham te dado uma luz a respeito desse primeiro acolhimento, desse primeiro contato com essas histórias que podem chegar até você, se você trabalha numa creche, numa escola, numa academia, se você trabalha na área de saúde. A criança vai falar para quem ela se sentir emocionalmente ligada. Ela pode demorar até a falar, ela pode falar de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que também é válido a gente levar adiante. Não é porque aconteceu há um tempo atrás que a gente tem que deixar morrer ali. Não. Qualquer tipo de crime com conotação sexual, a gente tem um prazo enorme para denunciar, tá? Então não deixe que a sua incerteza te paralise. Leve adiante. Esse é o seu papel como profissional. Um beijo.